Olá pessoal, nos encontramos no momento que todo o povo judeu, tanto os habitantes de Israel como os judeus da diáspora, estão acompanhando as notícias do que está acontecendo aqui em Israel. Centenas de mísseis caindo, principalmente no sul de Israel, sirenes tocaram inclusive em Jerusalém, em Tel Aviv. E todos os judeus estão apreensivos, acompanhando o que vai acontecer, preocupados com essa guerra que começou alguns dias atrás. Nesses momentos, a gente deve refletir qual é o nosso papel no momento de perigo para o povo judeu, no momento de tensão, principalmente para os judeus que não estão sentindo de perto esse perigo. Os judeus que estão, por exemplo, no sul de Israel, onde estão, nos lugares onde estão sendo atingidos, eles estão sentindo a cada momento as sirenes tocando, estão se escondendo nos bunkers. Porém, os judeus que estão no Brasil, na diáspora, a gente acompanha as notícias, mas não está sentindo na pele. A gente não tem como ajudar tanto a princípio. O que a gente pode fazer? Qual é o nosso papel nesse momento? Como povo judeu, como unidade, como uma unidade só? Qual é o nosso dever nesse momento de tensão e de perigo para o povo judeu? Eu vi uma ideia muito bonita que tem uma mensagem muito especial que a gente pode aprender muita coisa que é muito prática nos nossos dias. A primeira guerra que o povo judeu teve como povo foi logo no início da nossa história, quando a gente saiu do Egito. No meio do caminho, o povo de Amalek, ele veio de longe, no meio do deserto, para encontrar com o povo judeu. Não foi uma guerra comum, não foi uma guerra territorial por uma questão de estar invadindo o meu território ou não. Amalek foi mais uma guerra ideológica, que ele veio, encontrou o povo no meio do caminho, no meio do deserto, e foi combater com ele. Bom, nessa guerra, o povo se preparou para uma guerra. Moshe Rabbeinu, que era o líder do povo, ele preparou um pequeno exército para lutar contra Amalek. Quem foi o chefe do exército do povo judeu naquela ocasião? Não foi Moshe. Moshe colocou o comandante da patrulha que ia lutar contra Amalek, o seu aluno dedicado, Yehoshua bin Nun. A pergunta é a seguinte: por que Moshe, que era o líder do povo, Moshe não era uma pessoa covarde, não tinha medo de ir para a guerra? Pelo contrário, Moshe, ele deu a vida dele pelo povo, ele se pôs em risco na época que ele estava no Egito, até que o Paró estava querendo perseguir ele por causa que ele estava protegendo os irmãos dele, judeus, que estavam sendo maltratados no Egito. Moshe é aquele líder que estava disposto a dar vida pelo povo. A gente sabe que pela concepção judaica, o comandante de um exército, o líder do povo, ele não fica atrás, não manda os soldados na frente, ele fica só atrás dando as coordenadas. O líder, o rei, o comandante, ele tem que ser o primeiro que vai para a guerra. Ele vai, os soldados vêm atrás dele. Só que justo nessa ocasião, Moshe, ele não foi para a batalha. Ele mandou Yehoshua. Por que será? O que Moshe ficou fazendo durante a guerra? A Torá nos relata que Moshe, ele subiu em cima de uma montanha e ele estava acompanhando a guerra de cima da montanha. Mas o que Moshe estava fazendo? Ele estava só assistindo o combate? Estava sentado comendo amendoim assistindo? Não. Moshe, ele estava tendo um papel central nessa guerra. O que Moshe estava fazendo? É escrito que Moshe, uma cena assim muito elevada, muito especial, Moshe estava em cima da montanha e ele estava erguendo seus braços para cima. Assim. E durante boa parte da guerra, desde de manhã cedo até Ad Boa Shamesh, até quase a noite, sabe o que é erguer o braço tanto tempo? Deixa o braço assim em pé, 5 minutos já vai cansar. Moshe algumas horas estava com o braço erguido durante a guerra contra Amalek, a tal ponto que Moshe, que já estava com 80 anos, até se cansou, veio seu irmão Aharon e Hur do outro lado, seguraram suas mãos para ele ter a força de manter a mão em cima. Então é escrito que Moshe naquele instante ele estava fazendo uma tefilá, estava rezando pela vitória, pelo povo judeu, e estava com os braços erguidos. O que significa esse sinal de Moshe com o braço para cima? A tal ponto que a Mishnah pergunta: Vechi adav shel Moshe osot milchama? Será que as mãos de Moshe estão fazendo a guerra? Porque quando Moshe levantava a mão, o povo ganhava. Quando Moshe abaixava a mão, o povo perdia. Será que era uma magia negra? Era uma... O que ele estava fazendo com a mão para cima? E se realmente a mão para cima fazer eles ganharem, então deixa a mão para cima o tempo inteiro.
Moshe, na verdade, ele quis ensinar para o povo uma lição para o resto da história do povo judeu. Em geral, numa nação comum, o povo, quando tem uma guerra, os soldados que estão no exército, na fronte de guerra, em hebraico é chamado isso de Hazit, quem está na frente de guerra, são as pessoas que têm perigo, eles que podem mudar o destino da nação, quem que está guerreando. As pessoas que estão acompanhando a população de maneira geral só pode estar torcendo, mas não tem como ter uma ajuda efetiva para a nação ser vitoriosa. Eles só podem torcer, nada além disso. Moshe quis ensinar para a gente uma lição que com a Israel não funciona assim. Nossas guerras não é somente o exército que está combatendo, é muito além. As guerras do povo judeu durante toda a história, quando o povo estava em perigo, sempre a gente teve uma proteção divina. Hashem acompanhou o nosso povo em todas as guerras, em todos os momentos, de maneira milagrosa. E essa mão divina, essa proteção divina, a gente vê ela não só naquela época, são milagres que a gente vê, os milagres que todos os dias a gente vê. Já caíram mais de 1000 mísseis aqui em Israel, sendo que, infelizmente, teve 3 pessoas que faleceram, mas proporcional à quantidade de mísseis que estão caindo aqui, é uma coisa completamente milagrosa. Quando cai um míssil aqui em Israel, acontece algum dano, ou alguém se feriu, já é uma novidade. Alguém se feriu, porque o normal é não acontecer nada. Mas isso não é normal. Se a gente for analisar de uma maneira mais profunda, isso aqui é uma coisa completamente milagrosa. A gente vê uma mão divina, uma proteção, como se fosse que a gente tivesse uma nuvem nos protegendo. Justo o nome da guerra, colocaram como uma mudaná, numa coluna de nuvem, que era, por que esse nome? Quando o povo judeu estava no deserto, está escrito que a nuvem acompanhava eles, guiava eles que caminham pegar no deserto. Era como se fosse um guia do caminho e fazia sombra para eles também. Porém, quando a gente estava para abrir, na entrada do Mar Vermelho, antes do mar se abrir, está escrito que os egípcios estavam atrás e começaram a lançar flechas em direção do povo judeu. Está escrito que naquele momento, aquela nuvem que estava guiando o povo no deserto, ela se posicionou na parte de trás do povo e estava como se fosse um escudo protetor contra aquelas flechas. Então esse escudo protetor é como que a gente está vendo agora nessa época, que com tantos mísseis caindo, a proteção que a Hashem dá. Tem prédios, essa semana que é um míssil dentro de um prédio, que tinham pessoas e o prédio caiu e ninguém se feriu. Coisas que não tem nenhuma lógica. A gente vê a proteção divina. Então Moshe quis explicar para o povo o seguinte: olha, as nossas guerras, a gente não está sozinho na batalha. A Kadosh Baruch Hu, Deus, ele está sempre com a gente. Porém, a gente só precisa de uma coisa. Deus, ele está do nosso lado, ele quer nos ajudar, ele quer nos proteger. A gente só precisa lembrar que ele existe. Se a gente está numa guerra, a gente não lembra que Deus está do nosso lado, que Deus está nos protegendo, a gente não põe nossa confiança em Deus, então é uma guerra normal. Você pode ganhar, você pode perder, você está nas mãos do que vai acontecer, probabilidades naturais de vitória ou de derrota. Porém, quando Hashem está do nosso lado, são coisas completamente além da natureza. Nas guerras, na época do Tanakh, quando Moshe teve a guerra com Midian, está escrito que votaram soldados Lunifkad Mimenu Ish. Um soldado não morreu. Em que guerra, por mais vitoriosa que seja, um exército que teve uma grande batalha, uma grande vitória, o inimigo foi derrotado rapidamente, mas um soldado não morreu? É uma coisa que não existe. Só pode existir quando tem uma proteção divina, quando a Hashem está participando, ele está lá para proteger o povo. Assim pode ter uma coisa tão milagrosa, uma vitória que nem um soldado aconteceu nada. Infelizmente, a gente não está numa época que a gente não está naqueles méritos que nem na época de Moshe, de ninguém nem se ferir, mas proporcional com o perigo que a gente se encontra, com a quantidade de mísseis que tem, e a quantidade de atentados que tentam acontecer e não acontecem no final, a gente vê a mão de Deus nos protegendo a cada instante. Agora, para a gente continuar com essa proteção divina, a gente tem que lembrar que a Hashem está do nosso lado, a gente tem que rezar para Deus. E Moshe quis ensinar para a gente uma outra coisa. Ele não só quis falar para a gente, saiba que Hashem está do nosso lado nas guerras e que a gente tem que lembrar dele e conectar nosso coração com Deus. Ele quis ensinar que quem que faz a guerra no povo judeu não são somente os soldados. Não são somente eles, quem que está na Hazit, na frente de guerra, que vão decidir o futuro da nação. A nação inteira como um conjunto
estão participando. Tanto quem está na Hazit como quem está no Oref. O Oref em hebraico, as pessoas estão na resguarda, na parte de trás, o resto da nação. Nessa guerra, Moshe optou de ficar não na Hazit, de ficar no Oref, naqueles que não vão para a guerra. E ele estava acompanhando, rezando, despertando o povo para se conectarem com Hashem, levantando as mãos, falando: pessoal, olha para cima, sabe que vocês não estão sozinhos na guerra. E Nelo Yanum Velo Ishan Shomer Israel, o protetor de Israel, ele nunca está dormindo, ele não cochila, ele está protegendo a gente 24 horas por dia, 365 dias por ano, o tempo inteiro. E Nelo Yanum Velo Ishan Shomer Israel. Moshe quis nos ensinar que não todo mundo tem um papel fundamental. Cada um de vocês, mesmo os judeus que estão na diáspora, não aquela pessoa: o que eu posso ajudar? Eu não tenho condições financeiras de dar uma ajuda para o Estado de Israel, eu estou no Brasil, o que eu posso fazer? Se eu estivesse em Israel, eu abrigava alguns refugiados do sul para virem na minha casa, ajudava com comida, com mantimento, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, só posso torcer, só posso assistir. Moshe nos ensinou que não é assim. Todo mundo pode fazer algo. Quem sabe que a conexão do povo judeu não é só uma conexão física, é uma conexão espiritual. Quando a gente faz alguma mitzvah, alguma tefilá, algum gesto positivo, alguma coisa que a gente melhora, a gente influencia o povo inteiro e traz uma proteção espiritual, uma proteção divina para todo o homem Israel. Nesses momentos, além de acompanhar as notícias, além de torcer para que a guerra termine rápido e que tenhamos paz e que não tenhamos mais feridos de nenhum dos lados, que a paz volte a reinar em Israel e em todo o mundo, além de torcer por isso, a gente tem que fazer alguma coisa, porque todos nós temos um papel fundamental nesse momento. Cada um de nós tem que pegar, se fortificar, se conectar mais com Deus, rezar pelo povo, fazer um pouco de Tehillim, até uma expressão que brincam aqui em Israel, que mísseis são chamados de Tilim. Então, Tehillim contra o Tilim. Um anula o outro. Tehillim anula o Tilim. Sim, anula os mísseis. Então, a gente fazer um pouco mais de Tehillim, salmos, rezar, dar um pouco mais de tzedakah, cada um, algum gesto a mais, uma mitzvah a mais, melhorar um pouquinho essa solidariedade, essa união do povo, deixar as diferenças de lado, as brigas, as pequenas intrigas que a gente tem no dia a dia. Tudo isso de lado, a união do povo, a gente leit hazek, se fortificar na nossa conexão com Hashem, no cumprimento das mitzvot. Dessa maneira a gente está ativamente atuando na proteção do povo judeu, e a gente dessa maneira está aproximando a paz e, Bezat Hashem, somente boas notícias, Bsorot Tovot, que se Deus quiser, que essa guerra termine logo, que tenha paz em Israel, em todo o mundo, e que em breve, Bezat Hashem, temos a vinda do Mashiach, Shavov Veigalenu, Bimherá Beyamenu, Amém. Shabbat Shalom.